Beleza. Resolvida aí essa questãozinha teórica, vamos discutir mais uma questão teórica muito boa aqui para o entendimento do nosso assunto no nosso cotidiano. Então vamos aí para a questão 3. Acompanhe a leitura aí comigo. Em colunas e vigas usadas na construção de casas, por exemplo, o concreto e o ferro se moldam, formando um conjunto rígido. Ambos apresentam coeficientes de dilatação muito próximos. O que aconteceria se esses coeficientes fossem muito diferentes? Então, uma questãozinha que traz para a gente essa situação aqui. Por que na construção civil, a maioria das edificações hoje, ela é sustentada por essa estrutura aqui? Concreto armado. Alguém saberia dizer o que é concreto armado? Desse concreto com ferro. Exatamente. Concreto armado nada mais é do que um concreto mais aço. Concreto mais aço. E aí o Webster falou concreto mais ferro. Eu entendi a estrutura porque a gente meio que no dia a dia realmente fala que aquilo ali é ferro, né? Mas na verdade é aço. Qual a diferença básica entre ferro e aço? Alguém sabe? O aço é mais forte. O aço é mais O forte? ferro é mais forte. É bem ferrugem. Ferro diferente de aço. E aí? Tudo que vocês falaram aí tem razão. O aço vai ser mais forte, ou seja, vai ser mais resistente. E o ferro, ele enferruja muito mais que o aço. A resistência do aço à corrosão ela vai ser bem maior que a do ferro. Essas são características que ajudam a explicar o porquê de ser utilizado na construção civil mais o aço do que o ferro. Mas não são só essas características, não. A rigor, a diferença básica entre ferro e aço é que ferro é simplesmente o elemento químico mesmo, puro, que você conhece lá da tabela periódica, o elemento ferro. O elementozinho Fe aí, conhece lá da tabela periódica. E esse ferro ele é obtido diretamente aí da natureza, né, nas minas aí de extração, através de uma mistura lá que a gente chama de deu branco agora. Você tem a mistura de hematita. Você tem a hematita, que é a mistura lá de vários metais, vários minerais ali, e dessa hematita a gente consegue extrair o ferro. Então, quando você extrai o ferro mesmo, com quase 100% de pureza, você tem uma estrutura que ela é quebradiça, ela é dura, mas é quebradiça, não tem tanta maleabilidade nem resistência, e você tem uma estrutura que não é resistente à corrosão, ou seja, enferruja rápido pra caramba. Então, o que a galera faz para melhorar as características desse material? Você transforma ele em aço. E o que é o aço? O aço é o ferro adicionado a até 2% de carbono. Então 98% em torno de 98% ferro e 2% você tem carbono. E quando você adiciona esses 2% de carbono na estrutura lá do ferro, além de ganhar em resistência, o material ele não é mais quebradiço, você consegue aplicar uma força nele muito grande sem ele quebrar, sem ele romper. E também você ganha aqui no aço, você ganha resistência à corrosão. Vai corroer? Vai. Com certeza vai enferrujar. Mas vai demorar muito mais tempo para enferrujar a barra inteira do que se fosse o ferro puro. Então, basicamente, a diferença deles está nisso daí. Aqui tu tem ferro quase que puro, elemento químico quase puro, e aqui você tem o aço,
que é o ferro em 98% mais 2% de carbono. E usa ferro puro em alguma coisa? Oi? Usa ferro puro em alguma coisa? Usa sim. Usar diversas peças aí, onde você não tem a presença de umidade, às vezes é melhor até usar o ferro, porque o próprio aço. E lá, dá mais trabalho. Então, na verdade, o que a gente usa aqui no aço, que deveria ser 98% de ferro, ele ainda tem alguma impurezazinha ali no meio. Não chega a ser os 98% todo, não. Agora, os 2% de carbono, esse sim, é adicionado nas siderúrgicas. Muito bem. Por que esse casamento aqui, ele deu tão certo? Concreto mais aço. Porque os dois, eles vão ter propriedades mecânicas, digamos assim, opostas em relação à tração e compressão. E eles vão ter propriedades térmicas exatamente iguais, ou praticamente iguais, quando se trata do tema dilatação térmica. O que é isso, professor? Falando um pouquinho das propriedades mecânicas. O concreto, ele tem baixa resistência à tração. O que é isso? Resistência a aplicar uma força de puxar, de tentar rasgar a estrutura. Se tu pegar e encher uma viguinha de concreto e tentar quebrar ela, puxar ela, tracionar ela, ela vai quebrar facilmente. Pode botar cimento à vontade lá, vai conseguir quebrar essa estrutura com uma certa facilidade. O aço vai ficar mais difícil. Já o aço é o contrário, ele tem uma alta resistência à tração. Se pegar uma barrinha de aço, puxar, aplicar uma força nela, essa força tem que ser muito grande para conseguir torar esse aço, para conseguir romper esse aço. Então, enquanto o concreto tem baixa resistência à tração, o aço tem alta resistência à tração. Só que o outro esforço mecânico que os dois podem receber é o esforço de compressão. Ou seja, eu tentar aplicar uma força de fora para dentro agora, tentando aí comprimir essa estrutura. Vamos fazer isso aqui, ó, comprimir, apertar a estrutura. O concreto, a esse tipo de ação, ele é muito resistente. A compressão que você faz nele para ele começar a rachar tem que ser uma força muito grande, uma força muito potente aí. Já o aço é o contrário. Tu pegar uma barra de aço e tentar pressioná-la, né, comprimir uma extremidade em relação à outra, acontece o que, Bruno? Ele vai entortar. Então a resistência à compressão dele é muito fraquinha, muito ruim. Ou seja, as propriedades de novo se inverteram. Aqui eu tenho agora um alto poder de compressão e aqui eu tenho um baixo poder de compressão. Então um complementa o outro nesse sentido. Então dentro da estrutura do concreto armado, o concreto em si ele vai resistir bastante à compressão e não vai resistir tanto assim à tração. Mas o aço vai ter o efeito contrário. Não vai resistir tanto à compressão e resiste bastante à tração aplicada aí. Por isso que as estruturas de pilares, de estacas e de vigas, geralmente é feita de concreto e aço. Só que um outro efeito que é aplicado aí que é benéfico à estrutura, é o efeito desse cara aqui, ó, o coeficiente de dilatação. E esse coeficiente de dilatação, ele é praticamente igual no aço e no concreto. Ou seja, a variação sofrida no comprimento do concreto, se ele sofrer uma alteração de temperatura, vai ser a mesma variação que o aço vai sofrer. Ou seja, se a temperatura aumentar, a vigazinha vai aumentar de tamanho, sempre na mesma proporção entre concreto e aço. Então, se um aumentar 1 centímetro, o outro aumenta 1 centímetro. Se a temperatura cair, se um diminuir 1 centímetro, o outro diminui 1 centímetro também. Se eu tivesse coeficientes diferentes, ia ter um problema sério aí. Imagina só, eu ter aqui, por exemplo, o coeficiente do concreto menor do que o coeficiente do aço. Então, se eu aumentasse a temperatura da estrutura, o aço ia fazer isso, né? Ia aumentar o tamanho. Muito mais do que o concreto. Então, o concreto ia tentar tracionar esse aço aqui. O aço ia tentar se expandir mais, o concreto não ia se expandir tanto, ia tentar fazer isso aqui. Tracionar, eu falei tracionar, né? Comprimir o aço. Né? Só que se o aço for comprimido, pode acontecer o que com ele? Ele entorta.
E se ele entortar, ele poderia trincar a estrutura, poderia ruir a estrutura e entrar em colapso. Imagina o contrário, o coeficiente do concreto sendo maior do que o do aço. Agora sim, nós teríamos outro problema sériozão aí, né? Imagina que eu aumentei a temperatura demais da estrutura, o concreto vai tender a aumentar o tamanho mais do que o aço. Então agora é o aço que vai segurar o concreto, vai comprimir o concreto aí. Então nessa tentativa que o concreto tem de sair, lembra que o concreto tem baixo poder de quê? De tração. Então se ele começar a inchar mais do que o aço, ele vai começar também a trincar. E se a estrutura trinca, pode cair, pode ruir, pode colapsar. Então por isso a importância desse camarada aqui ser igual para os dois. E um fato que talvez vocês não saibam é que durante a cura do concreto, o que é a cura do concreto? A secagem do concreto. Nós temos um processo exotérmico. E o que é um processo exotérmico mesmo? Exotérmico que libera energia. Exatamente, é um processo que libera energia. E essa energia que é liberada durante a cura do concreto é energia térmica. Ou seja, quando o concreto está enxugando, quando ele está secando, ele aumenta bastante a sua temperatura ali. E se esses dois não tivessem o mesmo coeficiente, já durante a secagem, você ia ter um monte de fissura, um monte de rachadurazinha sendo formado enquanto o concreto estava secando. Como os dois têm coeficiente igual, você vai ter aí agora, durante a secagem, o concreto aumentando a temperatura e o aço aumentando também a temperatura e expandindo na mesma proporção do concreto. Então os dois, inicialmente, eles vão aumentar de tamanho, dilatar, e depois que o concreto vai secando, à medida que o tempo passa, a temperatura obviamente vai cair, os dois vão voltar, vão contrair ao mesmo tempo. Então vão manter a estrutura sólida, sem rachaduras e sem fissuras. Pelo menos essa é a ideia. Então na construção civil a gente costuma dizer que esse aqui é o casamento perfeito. Essa é a estrutura que o mundo inteiro adotou, que todo mundo usa, de norte a sul do planeta, de leste a oeste do planeta. Então é a estrutura mais comum de se utilizar aí nas construções civis. É o concreto armado. Então toda essa explicação tu pode sintetizar aí um textinho aí para o teu problema, né? Então a perguntinha final foi: o que aconteceria se esses coeficientes fossem muito diferentes? Então é o que eu falei, se o alvo fosse muito diferente, ia acontecer o quê? Rachaduras. Anota aí. Poderia acontecer rachaduras na estrutura. Poderia acontecer rachaduras na estrutura. Vírgula. Poderia acontecer rachaduras na estrutura, vírgula, podendo acarretar no colapso da mesma. O colapso da mesma, ou seja, a estrutura cair, a estrutura desabar da mesma. Colapso da mesma. Vamos começar a melhorar o vocabulário de vocês. Né? Então, por que a gente usa colapso? É um termo que é usado na construção civil. Né? Colapso é quando a estrutura desaba, quando a estrutura desmorona. Né? Se acontecer um erro desse, pergunta para o engenheiro. Como é? Pois é. Aí quem é que fica com a bronca aqui de fazer todo o projeto para não deixar essa estrutura colapsar? O engenheiro. Eu não vejo aí, não lembro direito se tem alguém aí com sonho de fazer engenharia civil. Se tiver alguém pensando nisso, é uma área muito bonita, muito bacana, da qual estou aí nos meus estudos, mas é uma área que você tem que ter muita responsabilidade no que faz. Tem que ter excelência mesmo no que faz. Porque você está tratando de vidas. Imagina tu projetar um prédio e o prédio desabar em cima das pessoas. E arrebenta, né? Aí é o que a gente diz sempre.
e que você precisa ter excelência aqui na escola. A gente fala dessa excelência para que você seja um profissional excelente no futuro. Você realmente faça as coisas com responsabilidade, faça as coisas pensando aí no bem do próximo, pensando aí em realmente fazer tudo na medida certa, tudo nos padrões corretos. Né? Alguma dúvida no problema? Tranquilo? Beleza.